Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou Daniel e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a saga da Martha Washington no século XXI. Uma das mais impactantes obras reunindo Frank Miller e Dave Gibbons definitivamente no Brasil, nesse tijolo lançado pela editora Devir. Mais detalhes depois da vinheta. Como eu comentei na introdução desse vídeo, poucas vezes eu vi uma obra tão robusta, tão gigantesca, tão diversa e ao mesmo tempo tão impactante. A saga completa de Martha Washington no século XXI talvez é difícil esse ano afirmar qual que será o lançamento do ano, mas é credenciado aí com certeza um dos melhores e mais importantes lançamentos do ano. A editora Devir reuniu toda a saga da Martha Washington nesta edição, então a gente tem aí 600 páginas de uma obra que levou 17 anos para ser concluída, né? O Frank Miller e o Dave Gibbons, eles produziram aqui uma saga espetacular de uma mulher negra que nasce nos Estados Unidos de 1995, absolutamente distópico, absolutamente distante da realidade que a gente conhece hoje. E a saga dela se estende aí por muitas e muitas épocas. Então é uma saga que ela começa em 1995 e vai até 2095, né? A arte do Dave Gibbons é um negócio espetacular. Eu percebi que ele conseguiu ir mudando muito a proposta dos traços à medida que a história vai avançando. A gente vê uma história que foi lançada inicialmente em 1990 e tem uma pegada, agora falando da história em si, muito voltada para a crítica política, para a crítica social, para questões relacionadas à política externa americana. E à medida que vai avançando, vai ganhando novos elementos. Então é uma obra que nasce da profunda visão política e social que o Frank Miller tem, mas também de um momento ali de início dos anos 90, final da União Soviética e perspectiva de um governo americano cada vez mais forte, onde se vendia a ideia de que os Estados Unidos não só dominariam o mundo, mas teria dificuldade em manter a sua unidade. E por isso a gente vê que a primeira minissérie ela é muito focada na realidade americana e na forma como eles se relacionam com o resto do mundo, né? A gente tem a Martha vindo para sua primeira missão, é uma missão no Brasil, onde ela precisa proteger o que resta de floresta amazônica, num cenário de uma guerra que não é contra um outro país, nem uma guerra de invasão ao Brasil, mas é uma guerra contra grandes corporações, e aí a gente já vê o tom que esse ônibus, né, por assim dizer, tem. Na sequência, o personagem ele vai escalando a personagem, que é uma mulher, como eu já disse, uma mulher negra forte que vai desbravando uma sociedade que reservou para ela um papel miserável, né? E o Frank Miller vai amarrando a trajetória dela como forma de explorar tudo que seria a visão até certo ponto exagerada dele do futuro dos Estados Unidos e do planeta Terra. Mas é nessa visão exagerada do Frank Miller que a gente encontra muita coisa parecida com os dias atuais que a gente vive, né? Então, por mais que ele tenha rabiscado assim ao extremo de vou jogar as ideias mais absurdas aqui, a gente consegue encontrar ecos disso no mundo que a gente vive hoje. Então, até certo ponto, o Frank Miller foi um visionário. Ele fala das questões
relacionadas ao clima, fala de questões relacionadas a minorias étnicas, mas a gente tem também uma pegada de ação que preenche todo o plano de fundo da série, da saga inteira. A Marta ela é constantemente colocada em situações onde ela é desafiada a sobreviver, e a sobrevivência dela implica em escolhas difíceis, em consequências muitas vezes inimagináveis, porque é uma personagem que vai ganhando uma dimensão maior no plano americano. Mas assim, a obra ela tem diversas facetas, né? Ela começa muito com essa crítica social, passa também por homenagem a diversas outras obras. A gente vê em alguns momentos diálogos com o cinema do Stanley Kubrick, quase que uma homenagem aqui ao 2001, a Odisseia no Espaço. Ele tem um crossover com outros personagens do Frank Miller, ele tem uma visão do que seria os Estados Unidos depois dos anos 2000, e por mais que os Estados Unidos não tenham se dividido depois dos anos 2000, as minorias que reivindicariam território e que reivindicariam suas próprias culturas e suas próprias regiões, elas são atualíssimas, né? São condizentes com o que a gente vê hoje na realidade americana, né? Tem toda uma trama política de plano de fundo, sucessão presidencial, eleições fraudulentas, briga por poder e golpes de Estado. Mas à medida que a saga vai avançando, a gente tem aí o Frank Miller abandonando um pouco essa questão mais política e abraçando mais a questão aventuresca, né? Então Martha Washington vai à guerra, já muda um pouco mais esse tom, já traz novas abordagens para o personagem, mais focada na ação, mais focada na sobrevivência dela e na interação dela. Como vocês podem ver nas imagens, a arte do Dave Gibbons é espetacular, irrepreensível. A expressão dos personagens, e é engraçado porque ele começa com a arte mais suja, mais pesada. Aqui a gente tem uma arte que lembra mais o comics. Esse é um personagem que vai, durante toda a saga, não só interagir, mas influenciar e ser uma espécie de nêmesis da Martha Washington, que é o cirurgião geral da República. Mas outros personagens também circulam com ela por diversos momentos. E aquilo, né? Começa com uma crítica social, passa por uma space opera, rola crossover. É realmente uma obra que fica difícil a gente classificar como esse ou aquele estilo. Eu fiquei o final de semana inteiro lendo e gostei demais. Tudo que o Frank Miller inseriu de elementos, se você tiver um bom repertório de cultura pop, cinematográfica, literatura e conhecimento um pouco de história, você vai encontrar aí até o que diria assim, homenagem ou plágio, né? Plágio ou ressignificação. Talvez tenha sido a leitura que intelectualmente esse ano mais exigiu de interpretação. É muito texto, é uma saga longa, é uma saga que tem muitas reviravoltas, mas ao mesmo tempo ela é bastante dinâmica, ela não é cansativa, ela desperta em quem está lendo o desejo de continuar a leitura, né? O que eu posso dizer é que, assim, apesar de realmente a gente ter uma HQ que saiu aí num valor fora dos padrões, essa custa R$ 199, é aquele tipo de investimento que vale cada centavo se você puder fazer, porque realmente é o tipo de obra que vale muito a pena ter na coleção, uma vez que você curta esses elementos aí que eu comentei, né? Ela começa com a crítica social e passa pelo sci-fi, pela crítica, pela revisão histórica, pela homenagem à cultura pop da época. Então a gente tem aí esses dois monstros sagrados do quadrinho, Frank Miller, Dave Gibbons, entregando essa obra espetacular que é Martha Washington. Queridos, como eu sempre digo, falar de gibi
É sempre bom. Essa edição é belíssima, é daquelas que entraram na estante para nunca mais sair. Agora é o momento de vocês. Pretendem comprar, pretendem fazer aquisição, estavam curiosos sobre esse título. Chegou o momento. Eu peço que compartilhem esse vídeo, curtam com outras pessoas que tenham curiosidade. Forte abraço e até a próxima.